Irmãos, vamos aqui ler uma palavra onde eu já li, na palavra oficial. Não vou fugir dessa palavra, a qual o Senhor assim nos concedeu durante essa semana. Será uma palavra assim de reflexão, para a gente ter uma ideia no momento em que nós estamos vivendo. Nós temos a ideia acerca dessa luta, peleja, e nós como crentes estamos tendo, vamos continuar tendo, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja. Eu vou ler algum versículo aqui, capítulo 6, versículo 10, da carta aos Efésios. E diz assim o versículo 10: nós demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Cadê o Luciano? Está lá em cima? Nós demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a couraça com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus está aqui nesse momento, tua presença é real em meu viver. Vai, igreja! Pega a sua vida e seu problema, fale com Deus, Ele vai
você não estará sozinho. O Senhor estará contigo para te passar pelo vale da sombra da morte. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos vivo. E diz mais que o nosso adversário, o diabo, o nosso acusador, está ao redor rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer também que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem. Isso quer dizer que nós não estamos só. Nós estamos vivendo em uma batalha travada, uma batalha espiritual. Esse texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nessa parte aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve essa carta da prisão em que ele se encontrava em Roma. Paulo estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava solto, porque ele mantinha o seu contato com Deus. E Paulo, da prisão em Roma, ele escreve essa carta aos crentes que estavam na igreja da cidade de Éfeso. Capítulo número 19 de Atos dos Apóstolos, nós temos a narrativa acerca da passagem de Paulo ali pela cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Paulo passou ali e Deus usou Paulo de uma forma tão tremenda, tão gloriosa naquele lugar. E ali nasceu uma igreja. Deus devastou com a seara do inimigo, porque vidas e multidões foram salvas naquele lugar por intermédio da pregação a qual Deus usava Paulo naquele lugar. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Menor naquele tempo. Era uma cidade idólatra, mergulhada na idolatria. Naquela cidade, diz a Bíblia, que havia o templo da deusa Diana, ou Artemis, como assim os irmãos queiram chamar. Era chamada de Diana dos Efésios. Era uma cidade pagã, mas Deus, pela bondade de Deus, Deus envia Paulo ali para pregar o Evangelho por cerca de 3 anos. Paulo esteve ali pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela prevalecia de tal forma naquele lugar. E muitos irmãos, e era adepto da magia negra, era adepto do ocultismo, eles se renderam de tal forma ao Senhor. E a Bíblia diz que muitos livros de magia eram levados até os apóstolos, era queimado, muitos livros, e era contado, se dariam valores muito altos com aqueles livros, e era queimado de magia negra. A Bíblia diz que a palavra de Deus prevalecia, muitas vidas se convertiam. E a Bíblia vai dizer que um homem por nome de Demétrio, ele vendo que os seus artifícios, ou seja, aqueles, como é que eu posso dizer assim, me fugiu da mente agora, as suas imagens que ele fazia de Diana para vender, não estava dando mais lucro, porque havia uma convenção muito grande de pessoas que estavam abandonando o pecado, abandonando o mundo, abandonando a idolatria, e aquilo ali acabou fazendo com que eles não tivessem lucros. Então ele se levantou contra Paulo, se levantou contra os discípulos, e a Bíblia diz que Paulo saiu dali fugindo daquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Paulo, agora em Roma, Paulo vai escrever esta carta para a igreja que ali está. Nasceu igreja, eu aprendo uma coisa aqui, e não há lugar aonde o Evangelho não chegue, e não há mudança, e não há transformação, e Satanás não bate em retirada. Aleluia, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. A Bíblia
milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para destruir fortalezas. Não há fortaleza de Satanás que seja capaz de resistir o poder da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós devemos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, seja lá onde for, seja lá para quem for, pregue a palavra de Deus, porque ela tem poder de penetrar até a divisão da alma do espírito, junto e medula e ápida para decidir pensamento e intenção do coração. Paulo, ele escreve essa carta para os irmãos, para explicar para eles. Eu creio assim, porque os irmãos não estavam entendendo o porquê da perseguição, o porquê das pessoas não entenderem, e eles pregando boa nova, falando de amor, falando de Cristo, e as pessoas matavam eles, tiravam a vida, aprisionavam eles. Então Deus usa Paulo para escrever, para mostrar para eles que eles estavam em uma batalha espiritual, e que essa batalha não é com pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue. Essa não é uma batalha qualquer, não é uma batalha comum, não é uma batalha física, é uma batalha espiritual, em que não se usa armas físicas, mas armas espiritual, porque o adversário não é físico, o adversário é espiritual. Armas físicas não atingirá esse adversário. Então Paulo escreve essa carta para os irmãos, e Deus concede essa carta para nós também hoje, para que nós venhamos entender. E quando nós somos afligidos, quando nós somos afrontados, perseguidos por alguém que não gosta de nós, não é em si a pessoa, há uma instigação de Satanás por trás. Satanás trabalha na mente das pessoas, Satanás trabalha no coração das pessoas para perseguir a mim e a você. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E ele então vai dizer aqui, porque nós cristãos precisamos entender uma coisa. Ele vai dizer que antes dele falar com quem é a nossa luta, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás, o pai da mentira, aquele que quer destruir a igreja, é impedir com que eu e você chegamos no céu. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Irmãos, nós estamos numa batalha, mas Cristo já venceu a batalha por nós. A Bíblia aqui não manda nós enfrentar Satanás e ir correndo. Não! A Bíblia manda nós ficar firmes, porque a vitória já foi adquirida lá na cruz do Calvário. A vitória já foi adquirida na cruz do Calvário. Basta apenas nós ficar firmes. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Olha só, eu vou trabalhar mais nessa questão aqui. Olha só o que Pedro diz aqui, para os irmãos terem um entendimento da qualidade dessa batalha. O apóstolo Pedro, usado por Deus, ele vai dizer aqui na carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, ele vai dizer assim, e o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, ou seja, o que é sóbrio? Ter a mente sob controle. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé. Resistir firme. O qual é o nosso papel? Resistir firme contra a astuta cilada do diabo. Primeiro, nós não lutamos contra a carne, não lutamos contra a pessoa, nós estamos lutando com seres espiritual. Não subestime o diabo. O diabo tem sim poder, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder, porque é onipotente só o nosso Deus. Mas ele
pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada lhe fará dano algum. Deus tem autoridade e poder para a igreja, e a igreja sou eu e você. Aí Paulo, usado por Deus, ele vai dizer que a nossa luta não é uma luta carnal. Por isso as armas não são armas carnais, são armas espirituais. Aleluia. Armas que devem provir de Deus. Aí ele vai dizer: nós demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Logo, as armas não são nossas, as armas são de Deus. Mas Deus, Ele deixa à disposição nossa. E ele vai dizer mais: revistai-vos com toda a armadura de Deus. Paulo está preso em Roma, aprisionado com um soldado, preso com ele, algemado com ele. Paulo está falando para alguém que conhece acerca de soldado, acerca das armaduras de um soldado. Paulo está com o soldado do lado dele, um soldado preparado, todo com as suas armaduras pronta ali para a peleja, para a batalha. E Paulo recomenda aqui: tomai toda a armadura de Deus. Logo, a armadura não é nossa, a armadura de Deus. Isso quer dizer, a roupa de Deus, a roupa que Deus veste. Só podemos resistir com a roupa de Deus, com as armaduras de Deus. E aí ele vai dizer: revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, ou seja, esperteza, armadilha, artimanha do diabo. Porque ele vai preparar armadilha, ele vai preparar laço para que você caia. Mas se você estiver revestido com as armaduras de Deus, irmão, Deus te dará vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Lembre sempre, Jesus já venceu por nós. Nós já somos mais que vencedores. Precisamos nos manter firme. O segredo aqui é se revestir com as armaduras de Deus e não vacilar. Aleluia. Vigiar em todo o tempo. Olha o que João disse: filhinhos, não creem em todos os espíritos, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Aleluia. Paulo ele dá uma relação aqui de algumas armas e faz parte das armaduras de Deus. Mas há muitas outras armas. A Bíblia vai falar de muitas outras armas. Aleluia. Mas há uma das armas que a igreja mais precisa nesses últimos dias: é o discernimento de espírito. Esse é um dos principais dons que a igreja precisa buscar nesses últimos dias. Porque a Bíblia diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Se possível for, enganará teus próprios escolhidos. Mas se o escolhido estiver revertido com as armaduras de Deus, ele não engana. Porque ele vem com o sapatinho de algodão. E isso é em todos os ângulos, de todas as formas. Vocês lembram quando Satanás ele foi tentar Jesus? Imagine eu e você, seres humanos, pobres mortais. Olha, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Satanás se apresentou e ofereceu algumas coisas para Jesus. Mas a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembre-se, não subestime ele, mas também não tenha medo dele, porque Deus é maior. Aleluia. Mas não subestime ele. Jó, vocês viram o que ele fez com Jó? Mas tudo que ele fez foi com permissão de Deus. Não subestime ele, mas lembre sempre que ele está em todo o tempo no controle de Deus. Ele só faz o que Deus quer, aliás, permite que ele faça. Então, irmãos, Paulo recomenda aqui revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue,
aquele colega seu, aquele vizinho seu, aquela vizinha sua, colega que te persegue e fala tanto mal com você, de você, é ver a tua morte. Ora para Deus salvar, ora para Deus libertar, porque o diabo trabalhando naquela vida. Às vezes o diabo, ele usa as pessoas para nos afrontar, para nos perseguir, para nos tirar do sério. Mas sempre olhe, não apenas para a pessoa fisicamente, mas olhe que lá dentro dela tem uma alma. Tem uma alma. Irmão, o crente tem 3 inimigos. O crente tem 3 inimigos: a carne, a velha natureza, e luta dia e noite para tentar assumir o trono da onde ela foi destronada. O mundo e o diabo. O diabo tenta usar o mundo, usa o mundo externo para despertar a velha natureza interna aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Quem mais não se alimentar, mas vai sobressair na sua vida. O diabo não tem poder de entrar dentro do crente, mas ele arma cilada para derrubar o crente, porque dentro do crente habita o Espírito Santo de Deus. É alguém mais forte. Mas se a casa estiver vazia, se a casa estiver vazia, Jesus disse que aquele espírito que foi um dia expulsado daquela casa, ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, adornada, tudo limpinho, sem a presença do Espírito Santo, ele entra e ele traz mais 7 pior do que eles. Mas se a casa estiver, aleluia, glória a Deus, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, aleluia, pode ter certeza que ele vai estar até redor. Porque ao redor de nós acampam os anjos do Senhor, ao redor daqueles que os temem. Eu estava lendo um relato sobre Eliseu, 2 Reis capítulo 6, quando o rei da Síria, diz a Bíblia que ele fazia guerra contra Israel, e ele armava cilada para pegar o rei de Israel, e Deus revelava lá para Eliseu, em Samaria. E todas as vezes que o rei da Síria, ele elaborava aquela cilada, aquele plano para pegar o rei da Síria, ele não conseguia, não dava certo, porque Deus usava Eliseu para dizer para o rei da Síria, para o rei de Israel: não passe em tal lugar, porque os assírios estão ali. E isso foi várias vezes. Mas um certo dia o rei da Síria, ele disse para o seu servo: o que está acontecendo? Quem de vocês está me traindo? Quem de vocês está revelando o meu segredo para o rei de Israel? Olha como é bom o crente ter intimidade com Deus. Olha como é bom o crente orar e falar com Deus, irmão. Deus desarma a cilada do diabo. E alguém do servo do rei da Síria disse para ele: olha, tem um homem lá em Israel, por nome de Eliseu. Ele vai saber ao rei de Israel tudo que tu fala na tua cama, tudo que tu pensa e tu fala na tua câmara de dormir. O rei, a Bíblia diz, olha, irmão, Deus é tremendo. Deus é tremendo. O crente que tem intimidade com ele, irmão, Deus não permite, Deus não deixa nada acontecer na sua vida. Se você ora, se você tem uma vida de temor a Deus, Deus vai te revelar coisas tremendas. Coisas tremendas, as armadilhas do diabo para destruir a tua vida. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele envia para lá carros, carruagem, para prender Eliseu. E a Bíblia diz que de manhã cedo o servo de Eliseu acorda e ele vê Samaria cercado com o exército dos assírios. Entrou em desespero, chamou Eliseu, disse: meu senhor, nós estamos perdidos. Eliseu disse: calma, não se desespere, você não está só. Essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Tu não vai perder essa peleja. Ao Deus forte e poderoso na batalha.
família, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Senhor, o nosso Deus, para guerrear na nossa guerra. E Eliseu disse para os seus servos: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E a Bíblia diz que Eliseu ora a Deus e pede para que Deus abra os olhos do seu moço. Deus abre os olhos de Geazi, e ele contempla não a derredor, mas a redor de Eliseu carros e carruagem de fogo. Aleluia! Aleluia! Nós não estamos só. Deus é conosco. Eu já estou terminando. Ele vai dizer qual é, para com quem que é a nossa luta. Agora, depois dele dizer com quem não é a nossa luta, ele vai dizer com quem é a nossa luta. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade no lugar celestial. Irmão, isso aqui deve nos chamar muita atenção. O reino das trevas é organizado. O reino das trevas tem as suas hierarquias. E aí a gente vai ver aqui, e todos eles é usado por Satanás. O cabeça aqui é o diabo. E esse espírito maligno, caído, eles são enviados para atormentar, para destruir, para matar, roubar e destruir, que essa é uma função do inimigo. Mas ele vai dizer no versículo 3: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme, cingindo o lombo com toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Todos nós um dia vamos se deparar com um dia mau. Mas nesse momento, nesse tempo do dia mau, você precisa permanecer firme. Não titubear nem para a direita nem para a esquerda, mas manter os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Permanecer firme, revestido com as armaduras de Deus. Resistir, se for preciso, até a morte, mas não retrocede. Glória a Deus. E aí, para me encerrar, ele vai aqui dizer acerca de cada item dessa armadura do soldado. Não dá mais tempo, mas ele vai falar: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A verdade, ele vai mostrar aqui algumas armas que são na verdade necessárias para vencer o inimigo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Só podemos vencer o diabo se vivermos uma vida verdadeira. Ser verdadeiro. Irmãos, é profundo isso aqui. Glória a Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, porque a hora não dá mais. Já passou do horário. Mas fica firme. Eu vou falar algo para os irmãos aqui. Alguns dias atrás, a minha esposa não sabe, mas eu tive alguns embates espirituais. Porque todos nós, como eu disse aqui, algum momento vamos nos deparar com os dias maus. Os dias maus, quando eles surgem, se você não estiver revestido com as armaduras de Deus, você vai fraquejar na fé. Porque um dia vai chegar. Mas aí é onde você precisa estar firme e, acima de tudo, confiante no seu Deus. Por isso que é essencial o capacete da salvação. Por
Com o capacete ele guarda a sua mente. A mente é onde está a certeza, a fé, a confiança no teu Deus. E vai levar a entender que você não está só. E a senhora não está só, irmã Bíblia. E a senhora não está só, irmã Leandro, irmão Guilherme. Por isso que esse é o capacete da salvação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, Deus. Glória, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Outra arma, a couraça da justiça. A couraça protege principalmente o coração. O coração. O crente precisa revestir com a couraça da justiça. A couraça ela cobre aqui, pega daqui, cobre a frente, aqui, cobre atrás. O coração tem que estar guardado, tem que ter a certeza no Deus que serve. Tem que confiar no Deus que serve. Não deixar Satanás colocar dúvida no seu coração. E você está no caminho errado, que Deus não existe, e Deus se esqueceu de você. É aí que são as ciladas, são os ardiscos de Satanás. E se você estiver com a couraça da justiça, seu coração estará protegido. Satanás não terá êxito na sua invertida, porque você estará com o coração protegido. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Pés firmes no terreno. Pés firmes na rocha que é Jesus Cristo. O soldado, quando ia para a batalha, ele tinha um sapato que tinha os cravos debaixo do sapato, para que o sapato pudesse gravar na terra e ter resistência para subir em determinado lugar. O crente tem que estar firmado em Cristo. Escudo da fé é o escudo que pode apagar os dardos inflamados do maligno, dardo lançado à distância, irmão, pelo inimigo. Mas se você estiver o escudo da fé, meu Deus do céu. Aleluia. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Quantos irmãos, por não esperar, o inimigo diz: não vale a pena esperar. Dá cabo da sua vida. Não vale a pena viver. Vale a pena sim viver. A vida que Deus te deu é preciosa. Aleluia. Escudo da fé. Soldado ia para a guerra. O inimigo lançava a flecha com a ponta inflamada, acesa, mas batia no escudo e caía no chão. Porque eu estava com o escudo. Escudo da fé, fé nas promessas de Deus, o capacete da salvação. Já falei aqui, a cabeça protegida, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Isso aqui é uma arma ofensiva, deve ser pregada em tempo e fora de tempo. O crente tem que ter a palavra dentro dele, para quando surgir as dúvidas na sua mente, ele não tem a dúvida do Deus que ele serve. O diabo tentou colocar dúvida na cabeça de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, alguns minutos antes, Mateus 3, ele ouviu uma voz de Deus dizendo: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele não tinha dúvida de que ele era filho de Deus. Por isso que o crente deve guardar a palavra. Porque é o crente que guarda a palavra, quando sobe a dúvida na mente, ele lembra das promessas de Deus. Outra arma para me finalizar: orando em todo tempo. Aqui tem outra arma ofensiva: oração constantemente, em todo tempo, preenchendo a sua mente com coisas boas, enchendo o seu coração com as coisas de Deus. Irmãos, é coisa tremenda quando o crente se reveste dessas armaduras aqui. Vai ter tempo ruim? Vai. Mas se ele estiver revestido dessa armadura aqui, irmãos, o inimigo não terá êxodo nas suas investidas contra a sua vida. Portanto, meus irmãos, se revista das armaduras de Deus, para que no dia mau você possa estar firme. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias de turbulência,
dias difíceis, dias em que o diabo está usando o mundo, os seus atrativos, de tal forma, irmãos, com esse negócio agora do progressismo, com esse negócio agora da relatividade, e tudo é normal, e uma coisa para você é verdade e para o outro não é, tentando desconstruir aquilo que Deus construiu através da palavra. Nada pode contra a palavra, contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Aleluia. Deus é bom. Eu vou parar, porque está na hora de parar. Mas que Deus abençoe os irmãos. Eu quero crer que nós vamos permanecer firmes, custe o que custar. Nós precisamos permanecer firmes, porque o céu está logo ali. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Prepare a sua vida. Irmãos, vocês sabem do nosso aniversário, da onde ele veio, ele não pode ir mais. Jamais ele voltará para lá. Ele luta porque eu e você temos um corpo. Deus nos fez diferente de toda outra criatura. Por isso que ele quer tragar, quer destruir a minha vida, a tua vida. Por isso que ele entra nas pessoas, porque ele não tem um corpo como eu e como você tem, feito imagem e semelhança de Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Ele não volta mais para lá, mas para mim e para você há uma promessa. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, ele já foi. E vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vos para vós mesmos, para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja em vós também. Aí Paulo disse que o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E se porventura nós estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com Ele, levados ao encontro do Senhor nos ares. Permaneça firme. Deus te deu condição, Deus te deu ferramenta para você lidar, para você lutar nessa batalha que você está vivendo. Nós temos, Deus não nos deixou a merecer do inimigo. Deus nos capacitou para essa obra.